A garçonete foi demitida por roubo, e o milionário viu seu anel. O mesmo que ele deu de presente à sua filha antes de desaparecer há 20 anos. O restaurante Sabores de Lisboa era pequeno, mas carregava consigo um encanto único. Localizado nos arredores da cidade, era frequentado tanto por moradores locais quanto por turistas que buscavam a autêntica cozinha portuguesa, o ambiente rústico, com móveis de madeira escura e toalhas brancas impecáveis, criava uma atmosfera acolhedora. No entanto, naquela noite, o lugar havia se transformado. Lustres reluzentes e arranjos florais decoravam cada canto. O evento de gala, organizado para arrecadar fundos para uma ONG local, havia atraído a elite lisboeta. Os garçons, em seus uniformes alinhados, moviam-se como um balé ensaiado, equilibrando bandejas repletas de taças de cristal e pratos finamente decorados. Entre eles estava Luísa, uma jovem de 24 anos, cujo semblante escondia a pressão do trabalho árduo. "Preciso de mais vinho na mesa 2, ordenou Clara, uma das chefes de turno. Com um tom impaciente, Luísa assentiu rapidamente, pegou a bandeja e seguiu em direção ao bar. Movia-se com agilidade entre as mesas, desviando de cadeiras mal posicionadas e convidados que gesticulavam energicamente enquanto conversavam. Apesar da correria, mantinha o sorriso no rosto, mesmo que, por dentro, sentisse o peso da noite. Tudo parecia correr bem, até que um grito ecoou pelo salão, interrompendo o burburinho de vozes e risadas. "Minha joia!" exclamou uma mulher, levantando-se abruptamente. Luísa parou no meio do caminho, sentindo um frio na espinha. Todos os olhares se voltaram para a mesa ao fundo, onde uma mulher de vestido preto reluzente apontava em sua direção. "Minha joia sumiu", continuou ela, com a voz carregada de indignação. "E essa garota estava perto da minha mesa o tempo todo." O silêncio no salão foi quase palpável. Luísa arregalou os olhos, incrédula, enquanto segurava a bandeja com mais força. "Senhora Isabel, por favor, tenha calma", disse o Sr. Mário, o gerente do restaurante, que correu até a mulher, tentando contornar a situação. "Calma", rebateu Isabel, cruzando os braços. "Quero que revistem essa garota agora mesmo." Luísa sentiu o rosto queimar. Olhou ao redor, vendo os olhares desconfiados dos colegas e dos convidados. Tentou protestar, mas a voz saiu fraca. Eu não fiz nada", disse ela quase sussurrando. "Nunca roubei nada na minha vida." "O senhor." Mário suspirou. Ele era um homem baixo e robusto, conhecido por sua simpatia com os clientes. Mas naquela situação parecia completamente perdido. "Luísa, creio que seja melhor você ir embora por hoje", disse ele. A voz baixa, mas firme. "Não precisamos de confusão no evento." "O senhor nem vai investigar?" perguntou ela, a voz carregada de incredulidade. "Podemos resolver isso mais tarde. Agora, precisamos garantir que a situação aqui se acalme." As palavras eram como uma sentença. Luísa sentiu as lágrimas se formarem, mas engoliu o choro, sem discutir. Virou-se e caminhou rapidamente para o vestiário, deixando a bandeja no balcão. Ao voltar para o salão com sua bolsa, evitou olhar para os rostos ao seu redor. Sabia que todos cochichavam sobre ela. O coração apertado parecia pesar toneladas. Era como se anos de esforço e dedicação tivessem sido varridos por uma única acusação injusta. Enquanto abria a porta do restaurante para sair, sua bolsa balançou e algo caiu no chão. O som leve de metal contra o piso ecoou. Ela se abaixou rapidamente para pegar o objeto. Um anel dourado com um pequeno rubi no centro. Henrique Alves, um homem de meia idade sentado próximo à porta, observava a cena. Até então ele não havia prestado atenção à confusão, mas algo naquele anel chamou sua atenção. Seus olhos se fixaram na joia e um arrepio percorreu seu corpo. "Não pode ser", pensou ele, sentindo o coração acelerar. Luísa guardou o anel na bolsa, sem perceber o olhar atento de Henrique, e saiu pela porta. Determinado, ele se levantou da mesa, pedindo licença ao seu acompanhante, e a seguiu para fora. Do lado de fora, Luísa caminhava apressada pela rua pouco iluminada, respirando fundo para controlar o turbilhão de emoções. Henrique acelerou o passo até alcançá-la. "Com licença", disse ele com a voz firme. "Mas gentil",
Luísa virou-se assustada. Sim, respondeu hesitante. Eu vi o anel que você deixou cair. Posso perguntar de onde ele veio? Ela franziu o senho, confusa com a abordagem repentina. É uma lembrança, respondeu ela, segurando a bolsa com mais força. Algo que eu sempre tive, sempre teve. Henrique parecia mais intrigado. Não me leve a mal, mas aquele anel, ele é idêntico a um que eu conheço. Luísa deu um passo para trás, desconfiada. Por que isso importa para o senhor? Henrique hesitou por um momento, mas então deu um suspiro profundo. Porque ele me lembra algo que perdi há muito tempo. Algo, ou melhor, alguém? O tom sincero na voz de Henrique desarmou Luísa. Ela ainda estava desconfiada, mas algo na maneira como ele a olhava parecia honesto. Eu não sei do que o senhor está falando, disse ela, sem saber exatamente como encerrar aquela conversa estranha. Henrique assentiu, percebendo que talvez fosse cedo demais para explicar tudo. Me desculpe, talvez seja apenas coincidência, disse ele recuando. Mas por favor, se puder, gostaria de conversar com você outra vez. Luísa o observou com um misto de curiosidade e cautela. Então, sem dizer mais nada, virou-se e continuou a caminhar pela rua deserta. Henrique ficou parado por alguns instantes, encarando a direção para onde ela havia ido, perdido em pensamentos. No fundo, ele sabia que aquilo não era coincidência. Henrique Alves voltou para dentro do restaurante. Mas a conversa com Luísa e o vislumbre do anel não saíam de sua mente, sentado novamente à mesa. Ele mal conseguiu se concentrar na conversa com seu amigo. Cada detalhe do anel estava gravado em sua memória, como se fosse uma marca indelével de um capítulo doloroso do passado. A festa continuava animada, mas Henrique já não sentia vontade de permanecer ali. Pediu licença e decidiu deixar o evento. Enquanto caminhava para fora, avistou Luísa do outro lado da rua, sentada em um banco, segurando a bolsa junto ao peito. Ela parecia perdida em seus próprios pensamentos, os olhos fixos no chão, enquanto as luzes dos postes lançavam sombras suaves sobre sua figura. Henrique hesitou por um momento. Não queria parecer invasivo, mas precisava esclarecer suas dúvidas. Reunindo coragem, atravessou a rua e se aproximou. Com licença, Luísa. Ela ergueu o olhar, surpresa por ele saber seu nome. O senhor seguiu-me? Perguntou, com um tom de desconfiança, mas sem hostilidade. Henrique esboçou um sorriso leve. Não exatamente, só queria falar mais sobre o anel. É importante para mim. Luísa franziu o senho. Já disse ao senhor que não sei o que isso significa. É só algo que sempre tive. Sempre teve. Henrique puxou uma cadeira do banco e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Onde você conseguiu? Luísa suspirou, claramente desconfortável. Mas algo na presença dele a fazia sentir que podia falar. Eu cresci em um orfanato, no Porto. Esse anel foi a única coisa que me deixaram junto quando me deixaram lá. Não sei quem foram meus pais, de onde vim, ou por que fui parar naquele lugar. Tudo que tenho é isso. Henrique sentiu um aperto no peito. As palavras de Luísa começaram a formar uma narrativa que ele temia ouvir, mas que também lhe trazia esperança. Um orfanato, murmurou ele. E você nunca investigou? Como poderia? Respondeu Luísa, com um tom de resignação. Nunca tive recursos para isso. Trabalhei a vida toda para sobreviver e, sinceramente, achei que nunca encontraria respostas. Henrique inclinou-se levemente, olhando diretamente para ela. Talvez eu possa ajudá-la. Luísa piscou algumas vezes, sem saber se tinha ouvido corretamente. Ajudar? Como? Henrique respirou fundo antes de responder. Eu já vi aquele anel antes. Ele é idêntico ao que dei à minha filha, Camila, no aniversário de 10 anos. Pouco depois disso, ela desapareceu. As palavras pairaram no ar, deixando Luísa atônita. Desapareceu. Ela repetiu, quase sem acreditar. Henrique assentiu, os olhos cheios de uma tristeza contida. Foi o maior pesadelo da minha vida. Camila foi levada. E eu nunca soube quem a levou ou por quê. Passamos anos procurando, contratando detetives, envolvendo a polícia, mas ela simplesmente desapareceu. Luísa não sabia o que dizer. O peso da revelação a deixou sem palavras, e a conexão entre ela e Henrique
parecia cada vez mais improvável, mais inegável. "O que o senhor está dizendo?" começou ela, mas a frase ficou no ar. "Não estou dizendo nada ainda", respondeu Henrique rapidamente. "Mas o anel, ele pode ser uma pista. Posso ajudar você a descobrir a verdade sobre o seu passado. E talvez descobrir algo sobre o meu também." Luísa inclinou-se para trás, processando tudo. Ela nunca tinha sequer imaginado que alguém pudesse se interessar por sua história, muito menos alguém como Henrique Alves. "Eu não sei", disse ela, com hesitação. "Não quero criar falsas esperanças." Henrique sorriu levemente. "Eu entendo, mas às vezes, tudo o que precisamos é uma fagulha de esperança." O silêncio caiu entre os dois. Luísa olhou para o anel em sua mão, seus dedos percorrendo o rubigasto, como se tentasse buscar respostas que o objeto nunca lhe dera. "O que o senhor sugere?" perguntou ela, finalmente. Henrique ajeitou o casaco, ajeitou-o, como se quisesse organizar seus pensamentos antes de responder. "Amanhã, quero que venha à minha casa. Podemos começar por aí. Tenho contatos que podem ajudar. E talvez possamos rastrear alguma coisa no orfanato onde você cresceu." Luísa permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de assentir. "Tudo bem, mas não sei o que esperar disso." "Não precisa esperar nada", disse Henrique, levantando-se. "Apenas esteja aberta às possibilidades." Ele estendeu a mão para ela como um gesto de apoio. Luísa olhou para ele, relutante no início, mas acabou aceitando. "Minha casa fica no Estoril. Posso enviar alguém para buscá-la pela manhã." Luísa hesitou novamente, mas acabou concordando. "Está bem." Henrique sorriu, satisfeito com a decisão dela. "Obrigado por confiar em mim." Enquanto ele se afastava e voltava para seu carro, Luísa ficou parada no mesmo lugar, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Henrique Alves parecia genuíno, mas ainda assim, ela não podia deixar de se perguntar se estava tomando a decisão certa. No entanto, algo dentro dela, talvez o mesmo instinto que a guiara durante anos no orfanato, dizia que deveria seguir em frente, naquela noite. Ao voltar para o pequeno quarto que alugava em um prédio antigo, Luísa segurou o anel em suas mãos por longos minutos antes de dormir. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia estar mais perto de descobrir as respostas que tanto procurava, mesmo que isso significasse enfrentar verdades que talvez não estivesse pronta para ouvir. Na manhã seguinte, Luísa acordou antes do despertador. A luz fraca que entrava pelas frestas da cortina anunciava um dia frio, mas ensolarado. Ela mal havia dormido. Sua mente estava inquieta, repassando a conversa com Henrique várias vezes. O nome Camila ecoava em sua cabeça, e o anel parecia mais pesado do que nunca, como se carregasse consigo um mistério que finalmente poderia ser desvendado. Um carro preto elegante chegou pontualmente às 9. O motorista, educado, abriu a porta para ela. Luísa entrou, ainda sem saber se estava preparada para o que poderia descobrir. O trajeto até o Estoril foi silencioso, e Luísa aproveitou para observar a paisagem que se desenrolava pela janela. Ao chegar, a visão da mansão de Henrique a deixou sem palavras. A propriedade era imponente, com jardins perfeitamente aparados e uma fachada que exalava elegância e riqueza. Henrique a recebeu na entrada, sorrindo de forma acolhedora, mas ainda assim discreta. "Bem-vinda, Luísa, entre, por favor." Ela seguiu Henrique para dentro, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente. O interior era tão impressionante quanto o exterior, com lustres de cristal, móveis clássicos e uma coleção de quadros que pareciam valer uma fortuna. No entanto, o olhar de Henrique denunciava algo que contrastava com toda aquela opulência. "Tristeza. Sente-se", disse ele, indicando um sofá em uma das salas de estar. Luísa obedeceu, ainda um pouco desconfortável, enquanto Henrique se sentava em frente a ela. Uma bandeja com chá foi trazida por uma empregada, mas Luísa apenas segurou a xícara sem beber. "Quero contar um pouco sobre Camila", começou Henrique. Com a voz baixa, Luísa inclinou-se levemente, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. "Minha filha era incrível, inteligente, cheia de energia, sempre curiosa. Ela tinha só 10 anos quando desapareceu." Henrique fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de dizer em voz alta. "Era um dia comum. Nós estávamos em casa.
Camila brincava no jardim enquanto eu resolvia algumas coisas no escritório. Quando fui chamá-la para o almoço, ela não estava mais lá. Luísa percebeu a mudança na expressão de Henrique. A dor em seus olhos era palpável, mesmo depois de tantos anos. Procuramos por toda parte. Ligamos para a polícia, organizamos buscas, espalhamos cartazes, mas nada, nenhuma pista, nenhuma informação. Ela simplesmente sumiu. Isso é terrível, murmurou Luísa, sentindo um aperto no peito. Henrique assentiu. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu me senti impotente, como se tivesse falhado em protegê-la. Ele olhou diretamente para Luísa, e o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ver aquele anel ontem me trouxe uma esperança que eu não sentia há anos. Luísa desviou o olhar, tentando absorver a gravidade da situação. O senhor acha que eu posso ser ela? Perguntou hesitante. Não sei, admitiu Henrique. Mas preciso descobrir nesse momento. Uma figura entrou na sala. Era um homem alto, de aparência séria, carregando uma pasta. Este é Alberto, um detetive particular que trabalha para mim há anos, explicou Henrique. Alberto cumprimentou Luísa com um aceno discreto e sentou-se ao lado de Henrique. Já comecei a investigar o orfanato no Porto, como o senhor pediu, disse Alberto abrindo a pasta. Os registros indicam que Luísa foi deixada lá por um homem desconhecido quando tinha cerca de 3 anos. Não há informações sobre os pais biológicos. Luísa ouviu com atenção, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Encontrei também uma foto antiga, continuou Alberto, puxando uma folha de papel. Essa foto foi tirada no dia em que ela chegou ao orfanato. Ele entregou a foto a Henrique, que a observou com atenção antes de mostrá-la a Luísa. É você? Perguntou Henrique com a voz carregada de emoção. Luísa pegou a foto com as mãos trêmulas. Era uma imagem em preto e branco, desgastada pelo tempo, mas a criança nela retratada era inconfundivelmente ela. Sim, sou eu, disse Luísa, quase num sussurro. Henrique parecia mais convencido a cada minuto. Há mais uma coisa, disse Alberto quebrando o silêncio. A descrição do homem que deixou Luísa no orfanato bate com a de um ex-funcionário de sua empresa. Senhor Alves, um homem chamado Ricardo Monteiro. Henrique ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Ricardo, murmurou ele, o nome carregado de memórias. Quem era ele? Perguntou Luísa curiosa. Um antigo funcionário, explicou Henrique com a voz grave. Ele foi demitido por desvio de dinheiro e jurou que se vingaria de mim. Na época, nunca imaginei que ele pudesse fazer algo tão terrível. Luísa tentou processar tudo aquilo. Era muita informação para absorver de uma só vez. Isso significa que ele me levou? Perguntou ela, com a voz trêmula. Henrique assentiu lentamente. É possível, mas precisamos de mais provas. Alberto fechou a pasta e se levantou. Continuarei investigando. Vou rastrear os parentes de Ricardo e ver o que mais posso descobrir. Após a saída de Alberto, Henrique voltou a atenção para Luísa. Eu sei que é muita coisa para assimilar de uma vez, disse ele, mas prometo que vamos descobrir toda a verdade. Luísa não sabia o que dizer. Por um lado, sentia-se estranhamente conectada à história de Henrique. Por outro, temia o que poderia encontrar ao desenterrar seu passado. Está bem, respondeu ela finalmente. Mas eu preciso de um tempo para pensar. Henrique assentiu, compreendendo a necessidade dela de processar tudo aquilo. Naquela tarde, enquanto Henrique se recolhia para refletir sobre as revelações, Luísa caminhou pelos jardins da mansão, segurando o anel com força. Ela olhou para o horizonte, sentindo que estava apenas começando a desvendar os segredos de sua própria vida. A mansão de Henrique, apesar de imponente e luxuosa, não fazia Luísa sentir-se confortável. Era uma sensação estranha estar em um lugar tão diferente de tudo o que conhecia. Os corredores amplos, adornados com quadros de artistas renomados, e o silêncio quase absoluto criavam uma atmosfera que contrastava com sua rotina simples e movimentada naquela manhã. Henrique a convidou para o café da manhã na sala de jantar. A mesa, exageradamente grande, estava repleta de opções, pães, frutas, queijos e doces. Henrique, sentado à cabeceira, sorriu ao vê-la hesitante na porta. Venha, Luísa,
Por favor, sirva-se, disse ele, tentando parecer mais acolhedor do que formal. Luísa caminhou até a mesa, observando cada detalhe. Sentou-se em uma das cadeiras, mas se sentia deslocada. Tudo isso é só para nós dois? Perguntou, apontando para a mesa cheia. Henrique riu levemente. Velhos hábitos, eu suponho. Sempre gostei de começar o dia com um café da manhã completo. Ela pegou um pedaço de pão e um pouco de manteiga, tentando não parecer desconfortável. Henrique observava cada movimento dela, mas não de maneira invasiva. Ele parecia estar tentando entendê-la, conectando os traços de Luísa à imagem de sua filha desaparecida. Como está se sentindo? Perguntou ele. Depois de um momento de silêncio, Luísa pensou por um instante antes de responder. Confusa, eu acho. É tudo muito novo. Ainda não sei o que pensar de tudo isso. Henrique assentiu. É compreensível. A verdade é que eu também estou tentando processar tudo, mas prometo que, independentemente do que descobrirmos, vou apoiá-la. Antes que Luísa pudesse responder, passos apressados ecoaram pelo corredor. Uma voz masculina soou ao fundo, irritada e autoritária. Não acredito nisso, pai. Luísa virou-se para ver um homem alto e bem vestido entrar na sala. Seus traços lembravam vagamente os de Henrique, mas havia uma frieza em seu olhar que a fez recuar instintivamente. Eduardo, começou Henrique, com um tom de advertência. Isso não é hora para discussões. Não é hora, rebateu Eduardo, ignorando o tom do pai. Ele olhou diretamente para Luísa, sua expressão carregada de desconfiança. Então esta é a famosa garota que você resolveu acolher sem nem ao menos saber se ela é quem diz ser. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva ao mesmo tempo. Eu não pedi nada disso, respondeu ela tentando manter a calma. Foi seu pai quem insistiu. Henrique levantou-se da cadeira, cruzando os braços. Eduardo, isso é inaceitável. Não fale com ela desse jeito. Eu só quero saber o que está acontecendo, disse Eduardo. Ignorando a repreensão, não acha coincidência demais essa garota aparecer com o anel depois de todos esses anos? Henrique suspirou profundamente, tentando controlar a situação. Ninguém está tirando conclusões precipitadas. Estamos investigando. E Luísa está aqui porque confio que há algo importante a ser descoberto. Eduardo soltou uma risada cínica, mas não respondeu. Limitou-se a lançar um último olhar de desprezo para Luísa, antes de sair da sala. Luísa mordeu os lábios, tentando conter as lágrimas. Henrique colocou a mão no ombro dela. Não se preocupe com Eduardo. Ele está passando por algumas dificuldades pessoais. Luísa assentiu, mas as palavras de Henrique não diminuíram o desconforto. Mais tarde naquele dia, Henrique a levou para o escritório, um espaço repleto de livros, documentos e uma enorme mesa de madeira escura. Ele espalhou algumas fotos antigas sobre a mesa. Quero mostrar algo, disse ele. Puxando uma foto para mais perto de Luísa, era uma imagem de uma menina de cabelos castanhos e sorriso largo. Ela parecia estar em um jardim, segurando um balão colorido. Esta é Camila no aniversário de 10 anos, disse Henrique, apontando para a foto. Luísa pegou a imagem com cuidado, observando cada detalhe. Algo naquela foto a deixava inquieta, mas ela não conseguia identificar o que. É difícil acreditar que isso possa ser verdade, murmurou ela. Eu sei, respondeu Henrique, mas temos que estar abertos às possibilidades. Luísa colocou a foto de volta na mesa e olhou para Henrique. E se não for? E se eu não for a Camila? Henrique a encarou por alguns segundos antes de responder. Mesmo que você não seja minha filha, isso não muda o fato de que quero ajudar você a descobrir quem realmente é. As palavras dele pareceram sinceras, e Luísa sentiu um nó se desfazer em seu peito pela primeira vez. Começou a considerar a possibilidade de confiar totalmente nele. Naquela noite, Luísa caminhou pelo jardim da mansão, tentando organizar seus pensamentos. As palavras de Eduardo ainda ecoavam em sua mente, mas ao mesmo tempo, ela sentia que Henrique estava sendo genuíno. Ela olhou para o anel em sua mão, o rubi brilhando sob a luz da lua. Pela primeira vez, o objeto parecia não apenas uma lembrança do passado, mas uma chave para o futuro. Enquanto o vento frio balançava os galhos das árvores ao redor, Luísa tomou uma decisão. Não importava o quão difícil fosse, ela precisava seguir em frente. Precisava enfrentar as dúvidas,
as desconfianças e, acima de tudo, a verdade. Na manhã seguinte, Luísa acordou cedo, ansiosa e inquieta. Henrique havia organizado uma viagem ao Porto para visitar o orfanato onde ela cresceu. Alberto, o detetive particular, a acompanharia, enquanto Henrique ficaria em Lisboa. Cuidando de outros detalhes da investigação, o carro preto que os levaria ao Porto aguardava na entrada da mansão. Antes de partir, Henrique se aproximou de Luísa com um sorriso encorajador. Boa sorte, Luísa. Espero que essa visita nos traga respostas. Obrigada, respondeu ela, tentando esconder a apreensão. O caminho até o Porto foi relativamente tranquilo. Alberto, um homem reservado, pouco falou durante a viagem, mas sua presença transmitia uma certa segurança. Luísa passou boa parte do trajeto olhando pela janela, lembrando-se dos dias de sua infância no orfanato. Não eram memórias felizes, mas também não carregavam o peso de um sofrimento insuportável. Quando chegaram, o orfanato parecia menor do que Luísa se lembrava. O edifício de pedra desgastada pelo tempo ficava em uma colina, cercado por árvores que balançavam ao sabor do vento. A placa na entrada dizia: Orfanato São Francisco de Assis. É aqui? Perguntou Alberto enquanto estacionava o carro. Luísa assentiu lentamente. Ao entrar, foram recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos e óculos redondos, que aparentava estar na casa dos 60 anos. Ela se apresentou como Irmã Clara, a diretora do orfanato. Luísa, exclamou Irmã Clara, com um sorriso caloroso. Quanto tempo, minha querida? Luísa sentiu um nó na garganta ao ver o rosto familiar da freira que cuidara dela durante sua infância. É bom vê-la novamente, Irmã Clara. E você voltou tão crescida e bonita? Mas o que a traz de volta depois de tantos anos? Luísa hesitou por um momento antes de responder. Estou tentando descobrir mais sobre o meu passado. Sobre como vim parar aqui? O sorriso de Irmã Clara diminuiu levemente. Ah, entendo. Venham. Vamos conversar no meu escritório. O pequeno escritório da diretora era simples, com móveis antigos e uma estante cheia de livros religiosos. Luísa e Alberto se sentaram em frente à mesa, enquanto Irmã Clara remexia em uma pilha de papéis antigos. Você chegou aqui quando era muito pequena, Luísa, começou Irmã Clara. Tinha apenas 3 anos. Lembro-me de que estava assustada e não falava muito. Quem me trouxe? Perguntou Luísa com a voz baixa. Foi um homem, disse a freira, franzindo o senho como se tentasse puxar as lembranças. Não lembro muito sobre ele, mas sei que parecia estar com pressa. Disse apenas que não podia cuidar de você e foi embora. Alberto se inclinou para a frente, interessado. A senhora anotou algo sobre ele. Nome, aparência, qualquer detalhe. Irmã Clara levantou-se e foi até um armário antigo. Após alguns minutos de procura, voltou com um fichário cheio de papéis amarelados pelo tempo. Esta é a ficha de Luísa. Está tudo aqui. Luísa pegou a pasta com cuidado, observando os registros. O nome do homem não constava, mas havia uma breve descrição. Homem de estatura média, cabelos escuros, aparentando 40 anos. Ao lado, uma nota. Deixou a criança junto com um anel de ouro. Ela tocou levemente o papel, sentindo o peso de cada palavra. É isso. Não há mais nada? Perguntou, esperançosa. Irmã Clara balançou a cabeça. Infelizmente, é tudo o que temos. Na época, os registros não eram tão detalhados como hoje, Alberto. Que permanecera em silêncio, enquanto Luísa lia. Finalmente falou. Esse homem pode ser Ricardo Monteiro. Precisamos confirmar. Quem é Ricardo Monteiro? Perguntou Irmã Clara, visivelmente confusa. Alberto explicou brevemente sobre a ligação de Ricardo com Henrique e sua possível relação com o sequestro. Irmã Clara pareceu chocada ao ouvir a história. Meu Deus, isso é terrível. Nunca imaginei que algo assim pudesse estar por trás de tudo. Luísa ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Embora as informações fossem limitadas, algo dentro dela começava a se conectar. Antes de partir, Luísa caminhou pelos corredores do orfanato, revisitando os espaços onde passara boa parte de sua infância. O dormitório, com suas camas alinhadas, parecia menor do que ela lembrava. A cozinha, onde tantas vezes ajudara as freiras, ainda cheirava a pão fresco.
Parou em frente a uma janela que dava para o pátio e ficou ali por alguns minutos, observando as crianças brincando. Não pôde deixar de pensar que talvez, em algum momento, tivesse corrido e brincado ali sem saber o que o futuro lhe reservava. Alberto se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Está pronta para ir. Luísa assentiu, mas antes de sair, abraçou irmã Clara. Obrigada por tudo, irmã. Estarei rezando por você, minha querida. Espero que encontre as respostas que procura. Ao entrarem no carro, Alberto olhou para Luísa pelo retrovisor. Pode não ter sido muito, mas já temos mais peças para montar o quebra-cabeça. Vamos seguir essa pista. Luísa concordou, mas sua mente estava em outro lugar. Sentia que estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. Mas isso também a assustava. E se o que encontrasse fosse mais doloroso do que poderia suportar? Enquanto o carro se afastava do orfanato, Luísa olhou para trás uma última vez, como se estivesse se despedindo definitivamente de uma parte de sua vida. A viagem de volta ao Estoril foi silenciosa. Luísa, sentada no banco de trás do carro, segurava a pasta com seus registros do orfanato, como se ela contivesse um tesouro precioso. Por mais escassas que fossem as informações, aquilo era mais do que ela jamais tivera sobre seu passado. Sua mente estava repleta de pensamentos conflitantes. Será que as peças finalmente começavam a se encaixar? Ou tudo aquilo levaria a mais perguntas sem resposta? Quando chegaram à mansão, Henrique estava à espera. Ele caminhou até o carro assim que o viu estacionar, ansioso por notícias. E então, perguntou ele, olhando para Luísa e depois para Alberto. Luísa desceu do carro segurando a pasta e entregou-a a Henrique. Encontramos algumas informações, mas ainda não são suficientes, disse ela. Henrique abriu a pasta e leu os registros rapidamente. Quando terminou, suspirou profundamente, balançando a cabeça. Ricardo Monteiro, murmurou ele, como se o nome fosse um fantasma de seu passado. Alberto deu um passo à frente. Temos uma pista sólida, Sr. Alves. O próximo passo é rastrear parentes ou contatos de Ricardo. Pode levar algum tempo, mas acredito que conseguiremos algo. Henrique assentiu, mas seus olhos ainda estavam fixos nos registros. Luísa, disse ele, virando-se para ela. Sei que isso tudo é muito para você, mas quero que saiba que estou disposto a ir até o fim. Ela concordou com um aceno de cabeça. Embora a determinação de Henrique fosse encorajadora, Luísa ainda sentia um vazio dentro de si. Mais tarde, já no quarto que Henrique havia preparado para ela, Luísa sentou-se na beira da cama, olhando para o anel em sua mão. Era quase automático. Sempre que estava ansiosa ou perdida em pensamentos, acabava girando o anel entre os dedos. De repente, uma memória vaga veio à tona. Ela viu uma imagem de uma mulher jovem, com cabelos longos e escuros, sorrindo para ela. Não conseguia lembrar o rosto claramente, mas o sorriso era reconfortante. Luísa fechou os olhos, tentando se concentrar. A memória parecia uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. Mas havia algo mais. A mulher segurava algo, um balão vermelho. Ela abriu os olhos, ofegante. O coração batia acelerado. O que foi isso? Pensou. Era raro lembrar-se de algo antes do orfanato, mas aquela imagem parecia real. Decidida a entender mais, Luísa foi até o escritório de Henrique. Ele estava sentado à mesa, revisando documentos, mas ergueu o olhar assim que ela entrou. Tudo bem, Luísa? Perguntou ele, preocupado. Eu lembrei de algo, disse ela, aproximando-se. Henrique franziu o senho, intrigado. Lembrou de quê? Uma mulher. Eu acho que era minha mãe. Ela estava segurando um balão vermelho. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Um balão vermelho, repetiu ele, como se tentasse conectar aquilo a algo em sua memória. Ele se levantou e caminhou até uma estante no canto do escritório. Após alguns minutos de busca, voltou com uma caixa de madeira. Isto aqui são algumas coisas da Camila. Fotos, lembranças. Talvez isso possa ajudar. Henrique abriu a caixa e começou a tirar os itens. Entre eles, havia uma foto de uma festa de aniversário. Camila estava ao lado de uma mulher jovem, que segurava um balão vermelho. Luísa ficou paralisada. É ela, disse, apontando para a mulher na foto. Henrique segurou a foto com força. A
a emoção claramente visível em seu rosto. Essa é Beatriz, minha esposa, e mãe de Camila. Luísa sentiu as pernas tremerem. A imagem da memória e a foto pareciam se sobrepor em sua mente, mas ainda havia lacunas. Por que eu me lembro disso? Perguntou ela. Quase para si mesma. Talvez, porque você seja Camila, disse Henrique, com a voz carregada de esperança. Mas Luísa não tinha tanta certeza. As memórias ainda eram fragmentadas, e havia algo nelas que parecia errado, como se faltasse uma peça crucial. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, tentando reorganizar as imagens em sua mente. A memória do balão vermelho era clara, mas o resto parecia embaçado, como se estivesse escondido atrás de uma cortina. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho. Estava em um jardim, brincando com uma mulher que parecia ser a mesma da foto. Mas, de repente, o ambiente mudou. Estava em um quarto escuro, ouvindo vozes abafadas. Sentiu medo, acordou com um sobressalto, o coração disparado. Por que não consigo lembrar tudo? Pensou, frustrada. Decidiu sair do quarto e andar pela mansão para acalmar os nervos. Nos corredores silenciosos, as luzes fracas criavam sombras alongadas. Luísa foi até a cozinha, onde encontrou Henrique sentado à mesa, segurando uma xícara de chá. Você também não consegue dormir? Perguntou ele ao vê-la. Ela balançou a cabeça e sentou-se ao lado dele. Minhas memórias são confusas. Lembro de coisas, mas não sei se são reais. Henrique assentiu lentamente. É normal. Quando eu perdi Camila, tentei esquecer muitas coisas, mas algumas memórias simplesmente não vão embora. Luísa olhou para ele, percebendo o quanto Henrique havia sofrido. Eu só quero saber a verdade, disse ela com a voz baixa. Henrique segurou a mão dela com firmeza. E nós vamos descobrir, juntos. Enquanto o relógio da cozinha marcava 3 da manhã, Luísa voltou para o quarto com uma sensação mista de esperança e apreensão. Sabia que estava se aproximando da verdade, mas algo dentro dela dizia que as respostas poderiam ser mais difíceis de aceitar do que imaginava. Na manhã seguinte, Luísa acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas. Apesar de ter dormido pouco, sentia-se diferente. Havia algo em sua mente, um misto de inquietação e determinação. Vestiu-se rapidamente e desceu para o café da manhã, onde Henrique já estava sentado lendo um jornal. Bom dia, Luísa, disse ele sorrindo ao vê-la entrar. Bom dia, respondeu ela, pegando uma xícara de café e sentando-se à mesa. O silêncio entre os dois era confortável, como se ambos soubessem que estavam processando as mesmas questões. Henrique quebrou o silêncio ao dobrar o jornal e colocá-lo de lado. Alberto está seguindo a pista de Ricardo Monteiro. Ele acredita que pode encontrar algo útil nos próximos dias. Luísa assentiu, mexendo distraidamente o café com a colher. Eu sinto que estou mais perto. Mas ainda há tanto que não entendo. Henrique inclinou-se para a frente, olhando diretamente para ela. Você já pensou em fazer um exame de DNA? A pergunta pairou no ar por alguns segundos, antes que Luísa respondesse. Já, mas eu não sei se estou pronta para isso. Henrique pareceu compreender. Entendo. É uma decisão importante. Mas quando você estiver pronta, é só me avisar. Mais tarde, enquanto Luísa caminhava pelos jardins da mansão, Eduardo apareceu inesperadamente. Ele vinha em sua direção, com uma expressão difícil de decifrar. Podemos conversar? Perguntou ele, parando a alguns passos dela. Luísa hesitou. Desde o encontro tenso no café da manhã anterior, não trocara mais nenhuma palavra com Eduardo. Sobre o quê? Respondeu, cruzando os braços. Eduardo respirou fundo, como se tentasse controlar alguma emoção. Sobre tudo isso. Sobre você, sobre meu pai. Luísa permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu não sei o que pensar de você, admitiu ele finalmente. É difícil acreditar que, depois de todos esses anos, minha irmã simplesmente reapareça. Eu também não sei o que pensar, disse Luísa, olhando diretamente para ele. Mas não escolhi isso. Eu só quero respostas, assim como você. Eduardo pareceu surpreso com a sinceridade dela. Meu pai está tão convencido de que você é Camila, e eu não quero que ele se machuque se isso não for verdade.
Luísa suspirou. Eu entendo. Mas não estou aqui para machucar ninguém. Se eu não for quem ele pensa que sou, só quero descobrir quem realmente sou. Houve um momento de silêncio entre eles antes que Eduardo assentisse lentamente. Acho que podemos concordar nisso mais tarde. Henrique chamou Luísa para o escritório. Ele parecia animado, quase esperançoso. Tenho algo para você, disse ele. Entregando uma pequena caixa de madeira, Luísa abriu a caixa cuidadosamente e encontrou um colar com um pingente em forma de coração. Era de Camila, explicou Henrique. Ela adorava esse colar. Eu pensei que talvez pudesse ajudar você a lembrar de algo. Luísa pegou o colar e o segurou por alguns instantes. A sensação era estranhamente familiar. Ela fechou os olhos e, por um breve momento, flashes de memória vieram à tona. Uma risada, uma voz doce chamando seu nome. Uma sensação de conforto. Eu lembro de algo, murmurou, quase num sussurro. Henrique se aproximou, esperando que ela continuasse. Não é claro. Mas acho que já tive isso em minhas mãos antes. Henrique parecia emocionado, mas tentou conter as expectativas. Isso é um bom sinal. Talvez mais memórias venham com o tempo. Nos dias que se seguiram, Luísa e Henrique passaram mais tempo juntos, revisitando fotos antigas, trocando histórias e tentando preencher as lacunas do passado. A conexão entre os dois se fortaleceu, e Luísa começou a sentir que Henrique não era apenas um estranho tentando ajudá-la, mas alguém que genuinamente se importava com ela. Certa noite, durante o jantar, Henrique olhou para Luísa com um sorriso caloroso. Sabe, você tem o mesmo jeito de olhar que Camila tinha quando estava concentrada. Luísa riu levemente, mas havia um misto de emoção em sua risada. É estranho, mas eu começo a sentir que pertenço a este lugar, mesmo sem ter certeza de nada ainda. Henrique assentiu, compreendendo. Não importa o que o futuro revele, Luísa. Para mim, você já faz parte da família. As palavras de Henrique a tocaram profundamente. Pela primeira vez, ela sentiu que, independentemente do resultado, não estava sozinha. No entanto, o destino parecia determinado a testar essa nova relação. No final daquela semana, Alberto voltou com uma notícia inesperada. Senhor Alves, encontramos um possível contato de Ricardo Monteiro, um parente distante que mora no interior. Estou organizando um encontro para coletar informações. Henrique assentiu, mas Luísa percebeu a tensão em seu rosto. Isso pode ser a chave para tudo, Luísa, disse ele, virando-se para ela. Está pronta para seguir em frente. Ela respirou fundo, tentando controlar a mistura de medo e ansiedade. Estou. A jornada para descobrir a verdade estava prestes a entrar em um novo capítulo, e Luísa sabia que, qualquer que fosse o desfecho, sua vida nunca mais seria a mesma. A viagem ao interior foi longa, mas carregada de expectativa, Alberto dirigia em silêncio, enquanto Henrique e Luísa, sentados no banco de trás, trocavam poucas palavras. Ambos estavam mergulhados em pensamentos sobre o que poderiam encontrar. O suposto parente de Ricardo Monteiro, um homem chamado Arthur, morava em uma pequena vila afastada de Lisboa. Quando chegaram, foram recebidos por Arthur em uma casa modesta, mas bem cuidada. Ele era um senhor de cabelos brancos, com uma postura rígida e olhos que pareciam pesar os visitantes antes de lhes conceder qualquer palavra. Vocês devem ser os que ligaram sobre Ricardo, disse Arthur, segurando a porta aberta. Entrem. Dentro da casa, o ambiente era simples, com móveis antigos e fotografias espalhadas pelas paredes. Enquanto todos se acomodavam, Arthur pegou um maço de papéis empoeirados de uma gaveta. Não tenho contato com Ricardo há anos, começou ele direto, mas sei que ele teve problemas com a polícia e se afastou da família. Henrique foi o primeiro a falar, o tom de sua voz carregado de emoção contida. Arthur, você sabe se Ricardo esteve envolvido em algo ilegal? Arthur hesitou, parecendo medir suas palavras. Ele era um homem amargo, com ressentimentos profundos. Depois que perdeu o emprego, falava muito sobre se vingar de pessoas que ele acreditava terem lhe feito mal, mas eu nunca soube exatamente o que ele fez. E sobre crianças? Perguntou Alberto, entrando na conversa. Ele já mencionou algo sobre sequestros. Arthur franziu o senho,
claramente desconfortável com a pergunta. Uma vez, ouvi algo. Ele mencionou que havia cuidado de um problema para alguém. Não sei o que isso significa. Mas se Ricardo disse isso, era algo grave. Henrique trocou um olhar significativo com Alberto e Luísa. Cuidou de um problema, repetiu Henrique, pensativo. Luísa, que até então havia permanecido em silêncio, não pôde mais conter sua curiosidade. E esse alguém? Ele mencionou quem era. Arthur balançou a cabeça. Não, ele era reservado com essas coisas, mas Ricardo tinha um temperamento que o tornava perigoso. Se fosse contrariado, o silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique agradeceu a Arthur pelas informações, mas todos sabiam que as respostas ainda estavam incompletas. Na viagem de volta, Henrique parecia inquieto. Ele olhava pela janela do carro, mas sua mente estava claramente a quilômetros de distância. Está pensando no que Arthur disse? Perguntou Luísa, quebrando o silêncio. Henrique assentiu lentamente. Se Ricardo estava envolvido no sequestro de Camila, quem poderia ter pedido a ele para fazer isso? Ele não teria tomado essa decisão sozinho. Alberto, que dirigia, virou levemente a cabeça para contribuir com o raciocínio. Talvez alguém com interesse em prejudicá-lo, Sr. Alves. Alguém próximo o suficiente para saber sobre sua filha. As palavras de Alberto fizeram Henrique fechar os olhos, como se tentasse afastar um pensamento que se recusava a ir embora. Não pode ser, murmurou ele, quase para si mesmo. O que foi? Perguntou Luísa, intrigada. Henrique hesitou antes de responder. Margarida. Luísa ficou em silêncio. Não sabia muito sobre a ex-esposa de Henrique, mas algo na forma como ele pronunciara o nome dela a deixou desconfortável. Por que ela faria algo assim? Perguntou Luísa, cautelosa. Não sei, admitiu Henrique. Mas se ela realmente estiver envolvida, isso muda tudo. Quando chegaram à mansão, Henrique pediu a Alberto que investigasse profundamente qualquer ligação entre Ricardo Monteiro e Margarida. Enquanto isso, Luísa foi para seu quarto, tentando processar tudo o que havia aprendido naquele dia. Ela sentou-se à beira da cama, segurando o anel com força. Sentia-se como uma peça central em um jogo que mal entendia. As memórias fragmentadas que tinham surgido nos últimos dias começaram a se alinhar de maneira desconfortável. No meio da noite, ouviu uma batida suave na porta. Entre, disse ela, sem se levantar. Henrique entrou, parecendo cansado, mas determinado. Luísa, posso falar com você? Ela assentiu, e ele sentou-se em uma cadeira próxima. Preciso que saiba algo, começou ele. Se Margarida estiver realmente envolvida nisso. É uma traição que vai muito além de mim. É uma traição contra você, contra a nossa família. Luísa olhou para ele, tentando entender o peso de suas palavras. O senhor acha que ela foi capaz disso? Henrique fez uma pausa antes de responder. Margarida sempre foi ambiciosa, quando Camila desapareceu. Ela ficou devastada, ou pelo menos parecia estar, mas com o tempo, percebi que ela estava mais interessada em como a perda afetaria nossa imagem pública do que em encontrar nossa filha. E Eduardo? Perguntou Luísa, lembrando-se da tensão entre eles. Eduardo sempre foi próximo da mãe, mas acredito que ele não saiba nada disso. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Henrique. Amanhã, vou confrontar Margarida. Preciso ouvir a verdade diretamente dela. Luísa assentiu, sabendo que o confronto seria inevitável. Na manhã seguinte, Margarida chegou à mansão sem aviso, algo que Henrique já havia previsto. Ela entrou no salão com a postura altiva, de quem estava acostumada a controlar a situação. Henrique, o que é tão urgente que me fez atravessar a cidade sem explicações? Perguntou ela com um tom impaciente. Henrique a encarou com firmeza. Precisamos conversar. É sobre Camila. As palavras congelaram Margarida por um momento, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Ainda está com isso? Depois de todos esses anos? Sim, estou, respondeu Henrique aproximando-se. E acho que você sabe mais sobre o desaparecimento dela do que admite. Margarida riu, mas o som foi forçado, quase amargo. Você está ficando paranoico, Henrique. Talvez, mas não vou parar até descobrir a verdade. A tensão no ar era palpável. E Margarida percebeu que Henrique não recuaria.
O confronto que ele temia finalmente havia começado. O silêncio que seguiu as palavras de Henrique foi quase insuportável. Margarida, por um breve momento, pareceu vacilar, mas logo recuperou sua postura altiva, erguendo o queixo em desafio. Você realmente acha que eu faria algo contra minha própria filha? Perguntou ela com a voz carregada de indignação. Henrique cruzou os braços, mantendo o olhar firme sobre ela. Eu não sei o que pensar, Margarida, mas há muitas coincidências que apontam na sua direção. E se você não tem nada a esconder, por que está tão defensiva? Margarida soltou uma risada curta, cheia de desprezo. Porque é ridículo, Henrique. Você está tão obcecado em encontrar respostas que vê culpados em todos ao seu redor, Luísa, que observava a cena de longe. Sentiu o coração apertar, apesar de não conhecer Margarida bem. Algo na maneira como ela reagia parecia ensaiado. Não era o tipo de resposta emocional que se esperaria de uma mãe injustamente acusada. Eu vou descobrir a verdade, Margarida, disse Henrique, com uma determinação fria. E se você estiver envolvida, não terá como escapar, sem responder. Margarida virou-se e saiu da sala, os saltos altos ecoando pelo piso de mármore. Eduardo, que acabara de chegar à mansão, cruzou com ela no corredor. O que aconteceu? Perguntou ele, vendo o rosto irritado da mãe. Seu pai está me acusando de estar envolvida no desaparecimento de Camila, respondeu Margarida, sem conter o tom dramático. Eduardo franziu o senho, surpreso e visivelmente desconfortável. Isso não faz sentido. Não faz. Não é, concordou Margarida, ajustando o casaco com um gesto decidido. É por isso que preciso que você fique do meu lado, Eduardo. Ele hesitou, mas acabou assentindo. Claro, mãe, sempre estarei do seu lado. Mais tarde, Eduardo foi ao escritório de Henrique. Encontrou o pai revisando documentos e papéis espalhados pela mesa. O que você acha que está fazendo, pai? Perguntou Eduardo, entrando sem bater. Henrique levantou os olhos lentamente, claramente preparado para o confronto. Estou tentando descobrir a verdade, Eduardo. Algo que você deveria apoiar, em vez de questionar. A verdade. Eduardo riu, mas o som foi tenso. Você está acusando minha mãe sem nenhuma prova concreta. Está destruindo nossa família por uma obsessão. Henrique respirou fundo, tentando manter a calma. Eduardo, quero que você me escute. Não estou fazendo isso por obsessão. Estou fazendo isso porque, pela primeira vez em anos, sinto que estou perto de respostas reais. Eduardo balançou a cabeça, descrente. Respostas que podem nem existir. E mesmo que existam, não vai mudar o que aconteceu no passado. Vai mudar para Luísa, rebateu Henrique. E talvez para mim também. Ao ouvir o nome de Luísa, Eduardo ficou ainda mais irritado. É isso, não é? Você está tão cego por essa garota que nem percebe o que está fazendo. Eduardo. Henrique levantou a voz, algo raro para ele. Isso não tem nada a ver com Luísa. Tem a ver com Camila, sua irmã. Eduardo ficou em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Ele não acreditava que aquilo terminaria bem. Não posso impedir você de continuar com essa loucura, mas não conte comigo, disse ele, antes de sair do escritório batendo a porta. Enquanto isso, Margarida estava no quarto de Eduardo, esperando por ele. Assim que ele entrou, ela foi direto ao ponto. Precisamos agir, Eduardo. Seu pai está se voltando contra nós. E o que você quer que eu faça? Perguntou ele, claramente exasperado. Margarida aproximou-se dele, segurando seus ombros. Preciso que você descubra o que ele sabe. Se ele tiver algo contra mim, precisamos nos antecipar. Eduardo parecia dividido. Mãe, eu não sei. Eduardo, escute-me. Interrompeu Margarida, o tom mais firme. Tudo o que fiz foi por você, para garantir que você tivesse o futuro que merece. Não podemos deixar que ele arruine isso agora. Houve um momento de silêncio antes que Eduardo finalmente assentisse, embora relutante. Tudo bem, eu farei o que puder. Naquela mesma noite, Eduardo esperou até que a mansão estivesse silenciosa. Ele foi ao escritório de Henrique e começou a vasculhar os documentos sobre a mesa. Procurando qualquer coisa que pudesse ser útil, entre as folhas, encontrou uma pasta com informações sobre Ricardo Monteiro e as investigações de Alberto. O que está fazendo? Perguntou uma voz atrás dele. Eduardo congelou. Ao se virar, viu Luísa parada na porta,
os braços cruzados e um olhar desconfiado. Isso não é da sua conta, respondeu ele tentando esconder a pasta. Parece que é, já que envolve o meu passado, disse Luísa, aproximando-se. Eduardo bufou irritado. Você acha que pode simplesmente aparecer e virar o centro da atenção? Isso não tem nada a ver com você. Não tem. Luísa ergueu uma sobrancelha. Então por que está tentando esconder o que encontrou? Ele ficou em silêncio, sem saber como responder, antes que pudesse sair. Luísa colocou-se na frente da porta. Se tem algo que eu devo saber, diga agora. Eduardo suspirou vencido. Eu só quero proteger minha mãe. Proteger de quê? Perguntou Luísa. Sua voz agora mais suave. Eduardo desviou o olhar, claramente lutando com a própria consciência. Ela disse que fez tudo por mim, mas eu não sei o que isso significa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Finalmente, Eduardo entregou a pasta para Luísa e saiu sem dizer mais nada. Sozinha no escritório, Luísa abriu a pasta e começou a ler os documentos. A cada linha, sua apreensão aumentava. Ricardo Monteiro, Margarida, as conexões, tudo começava a fazer sentido, mas não da maneira que ela esperava. Com as mãos trêmulas, Luísa fechou a pasta e saiu do escritório. Sabia que precisava falar com Henrique imediatamente. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas ela não podia prever o impacto que isso teria em todos ao seu redor. O ambiente na mansão de Henrique estava carregado de tensão, mas a preparação para a festa de reconhecimento continuava a todo vapor. Henrique, movido por uma mistura de esperança e determinação, decidira organizar o evento para apresentar Luísa como sua possível filha. Era uma maneira de compartilhar a novidade com amigos e familiares, ao mesmo tempo em que testava a reação de todos diante dessa possibilidade. Luísa, no entanto, não estava tão confiante quanto Henrique, depois de ler os documentos na noite anterior. Sentia que havia mais sombras do que luz em seu passado. Ainda assim, decidiu seguir adiante. Afinal, aquele poderia ser um passo importante para entender quem realmente era. Está tudo pronto? Perguntou Henrique, entrando na sala de estar, onde Luísa estava terminando de ajustar o vestido que ele havia comprado para a ocasião. Acho que sim, respondeu ela, olhando-se no espelho. O reflexo parecia de outra pessoa. Henrique se aproximou, sorrindo. Você está maravilhosa, Luísa. Ela sorriu de volta, mas havia uma ponta de incerteza em seus olhos. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou. Absoluta, respondeu Henrique. As pessoas precisam saber, e você merece ser reconhecida. Os convidados começaram a chegar no início da noite. Empresários, amigos da família e algumas figuras públicas circulavam pela mansão, comentando sobre a decoração impecável e a atmosfera elegante. Margarida chegou acompanhada de Eduardo, ambos mantendo uma postura neutra, mas os olhares trocados entre mãe e filho revelavam que estavam ali por motivos diferentes. Não confie em ninguém esta noite, sussurrou Margarida para Eduardo enquanto caminhavam pelo salão. Observe tudo e todos. Eduardo assentiu, mas estava claramente desconfortável com a situação. Enquanto isso, Henrique apresentava Luísa a alguns convidados selecionados, explicando sua história de forma sucinta. A maioria reagia com surpresa, mas também com simpatia. É realmente um milagre, comentou uma senhora idosa. Depois de tantos anos encontrá-la assim. Luísa apenas sorriu educadamente, mas sentia-se como um peão em um jogo maior do que ela podia compreender. O ponto alto da noite chegou quando Henrique subiu ao palco improvisado no centro do salão. Ele segurava uma taça de champanhe e parecia mais confiante do que nunca. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui esta noite, começou ele, a voz ressoando pelo salão. Esta é uma ocasião especial para mim e para minha família. Ele fez uma pausa, procurando Luísa com os olhos. Ela estava ao lado de Alberto, que havia vindo para garantir que tudo corresse bem. Hoje, quero apresentar a todos uma jovem extraordinária. Luísa pode ser, e acredito profundamente que ela é. Minha filha Camila, desaparecida há muitos anos. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Margarida, que estava em um canto com Eduardo, apertou o braço do filho com força. Ele perdeu completamente o juízo, murmurou ela, apertando os lábios,
Henrique gesticulou para que Luísa subisse ao palco. Hesitante, ela caminhou até ele, sentindo todos os olhares fixos nela. Quero que todos a conheçam e a recebam como parte desta família, continuou Henrique sorrindo para Luísa. Aplaudiram, mas o som parecia distante para ela. Tudo o que sentia era o peso da expectativa. Após o discurso, os convidados retomaram suas conversas. No entanto, Luísa notou que alguns cochichavam enquanto olhavam para ela, Margarida, com um sorriso falso. Aproximou-se de Henrique. Foi uma bela apresentação, Henrique. Mas você não acha que está se precipitando? Henrique estreitou os olhos, claramente irritado com o tom dela. Você sempre soube como disfarçar suas intenções. Margarida, mas eu não sou mais tão cego quanto antes. O que isso quer dizer? Perguntou ela, mantendo a pose. Que estou de olho em você, respondeu ele antes de se afastar. Enquanto isso, Eduardo procurava por Luísa. Quando a encontrou sozinha em um canto do jardim, aproximou-se com passos rápidos. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Sobre o quê? Perguntou Luísa, cruzando os braços. Sobre minha mãe. Algo não está certo. E eu sinto que você sabe disso. Luísa hesitou. Não queria revelar tudo o que havia lido nos documentos, mas também sabia que Eduardo precisava da verdade. Eu não posso dizer muito. Eduardo, ainda estou tentando entender tudo, mas acho que sua mãe está escondendo algo grande. E meu pai? Perguntou ele, a voz carregada de dúvida. Ele realmente acredita em você? Ele quer acreditar, respondeu Luísa. E para ser honesta, eu também quero. Eduardo balançou a cabeça, parecendo mais confuso do que antes. Só espero que isso não destrua a nossa família. No final da festa, Henrique foi abordado por Alberto, que entregou um envelope em suas mãos. O que é isso? Perguntou Henrique, enquanto abria o envelope. Uma carta anônima. Foi deixada no portão da mansão durante a festa. Henrique leu a carta com atenção, e seu rosto ficou pálido. As palavras nela confirmavam suas suspeitas mais sombrias. Margarida havia planejado o desaparecimento de Camila para garantir que Eduardo herdasse tudo. Ele apertou o papel com força, respirando fundo para conter a raiva. Está na hora da verdade, disse ele. Com a voz firme, Luísa, que estava ao lado dele, percebeu a gravidade da situação. O que aconteceu? Henrique olhou para ela, os olhos brilhando com determinação. Precisamos confrontá-la. Agora. O salão estava quase vazio, quando Henrique encontrou Margarida conversando casualmente com um pequeno grupo de convidados. Ele caminhou até ela com passos firmes, a carta ainda em sua mão. Margarida, precisamos conversar. Agora. O tom de sua voz fez com que ela parasse imediatamente. Despediu-se dos convidados com um sorriso tenso e seguiu Henrique até o escritório, onde Luísa e Alberto já estavam esperando. Ao fechar a porta, Henrique virou-se para ela, segurando a carta à sua frente. Você tem algo a dizer sobre isso? Margarida leu a carta rapidamente, mas manteve a expressão controlada. Isso é absurdo, disse ela, com uma risada forçada. É mesmo, rebateu Henrique. Porque tudo isso está começando a fazer sentido. O silêncio na sala era ensurdecedor. Margarida olhou de relance para Eduardo, que havia chegado sem ser notado, e soube que a verdade estava prestes a ser exposta. A tensão no escritório era palpável. Henrique permanecia de pé, segurando a carta anônima com tanta força que os dedos estavam brancos. Margarida, sentada em uma cadeira de couro ao lado da mesa, mantinha uma expressão de aparente tranquilidade, mas seus olhos denunciavam preocupação. Luísa, encostada em uma das paredes, observava a cena com o coração acelerado, enquanto Eduardo, parado perto da porta, parecia dividido entre o que acreditava e o que temia descobrir. Henrique quebrou o silêncio, sua voz firme como uma lâmina. Margarida, você tem uma última chance de me dizer a verdade. A verdade, respondeu ela, com um riso forçado. Isso tudo é ridículo, Henrique. Você está baseando essas acusações em uma carta anônima. Pode ter sido escrita por qualquer pessoa com intenções de nos separar. Henrique jogou a carta na mesa com força. O que está escrito aqui faz sentido demais para ser inventado, Ricardo Monteiro. O sequestro, sua ambição de garantir tudo para Eduardo. Está tudo aqui, Margarida. Ela hesitou, sua expressão endurecendo por um momento antes de voltar a exibir o sorriso controlado.
Você realmente acha que eu faria algo contra a nossa filha? Não sei o que pensar, respondeu Henrique elevando a voz. Mas sei que há muito tempo você parou de ser a mulher que eu conheci. Margarida levantou-se de repente com o rosto corado de raiva. Talvez porque eu sempre tive que lutar sozinha. Henrique, enquanto você se preocupava com sua carreira e com o que os outros pensavam, eu cuidava da nossa família. Você não está tentando justificar o sequestro da nossa filha, está? Perguntou ele com incredulidade. O silêncio de Margarida foi mais eloquente do que qualquer resposta. Meu Deus! Murmurou Luísa, incapaz de conter a surpresa. É verdade. Eduardo finalmente falou, a voz baixa, quase sufocada. Você fez isso, mãe. Margarida virou-se para ele, tentando manter o controle. Eduardo, eu fiz o que era necessário. Necessário! Henrique gritou. Você tirou nossa filha de nós. Eu fiz isso por ele, respondeu Margarida, apontando para Eduardo. Você sempre favoreceu Camila. Sempre olhou para ela como se fosse o único motivo da sua felicidade. E Eduardo, você sequer notava o quanto ele precisava de você. Eduardo deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido. Isso não é verdade, disse ele, sua voz carregada de negação. Margarida se aproximou dele, segurando seus ombros. Fiz isso para garantir que você tivesse tudo o que merecia, Eduardo. Henrique nunca teria te dado o mesmo que planejava para Camila. Você não pode estar falando sério. Eduardo balançou a cabeça. Recusando-se a aceitar o que ouvia, Henrique, por sua vez, parecia incrédulo. Você destruiu nossa família, Margarida, tudo isso? Por inveja? Inveja, rebateu ela com um tom sarcástico. Eu chamo de justiça. Henrique deu um passo à frente, apontando para ela. Justiça? Você deixou nossa filha crescer sem uma família? Você me fez acreditar que ela estava morta. Margarida tentou manter sua postura, mas agora sua máscara estava rachando. Eu nunca quis que as coisas fossem tão longe. Ricardo deveria apenas levá-la para longe por um tempo. Foi ele quem desapareceu com ela, Luísa, que havia ficado em silêncio até então. Sentiu as lágrimas brotarem. Você sabia onde eu estava, todo esse tempo. Margarida desviou o olhar, incapaz de encarar Luísa. Não, depois que Ricardo desapareceu, eu perdi o controle da situação. Henrique respirou fundo, tentando processar tudo. E você nunca disse nada. Nunca tentou consertar o que fez. Não podia! Gritou Margarida desesperada. Se eu confessasse, teria perdido tudo. Henrique soltou uma risada amarga, a frustração evidente em cada palavra. Você já perdeu, Margarida. Não há mais nada para você aqui. Eduardo saiu do escritório sem dizer nada, sua mente girando com as revelações. Luísa o seguiu, preocupada com o impacto que aquilo estava tendo sobre ele. Eduardo, espere, chamou ela, alcançando-o no corredor. Ele parou, mas não se virou. Eu não sabia, murmurou ele, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Eu nunca quis isso. Eu sei, respondeu Luísa, colocando uma mão em seu ombro. Nada disso é sua culpa. Eduardo finalmente se virou para ela, os olhos marejados. Se você realmente for minha irmã, não sei como vou olhar para você sabendo o que nossa mãe fez. Nós não podemos mudar o passado, disse Luísa com suavidade, mas podemos decidir o que fazer daqui para frente. Eduardo assentiu lentamente, mas não disse mais nada. Ele se afastou, deixando Luísa sozinha no corredor, de volta ao escritório. Henrique encarava Margarida pela última vez. Saia da minha casa, disse ele, sua voz firme e fria. Henrique, por favor, começou ela, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. Não há mais nada a dizer. Você destruiu nossa família, mas não vai destruir o que ainda resta. Margarida, finalmente derrotada, abaixou a cabeça e saiu. Henrique sentou-se na cadeira atrás da mesa, cobrindo o rosto com as mãos. Luísa entrou no escritório e se aproximou com cautela. Sinto muito, disse ela, sinceramente. Henrique levantou a cabeça, os olhos cheios de tristeza, mas também de alívio. Você não tem nada pelo que se desculpar, Luísa. A culpa não é sua. Ela se sentou ao lado dele, segurando sua mão. O importante agora é seguir em frente juntos. Henrique assentiu, apertando a mão dela com firmeza. Sim, juntos.
Enquanto Margarida deixava a mansão, o vento frio da noite parecia refletir sua queda. Para ela, tudo estava perdido, mas para Henrique e Luísa, aquele era o começo de uma nova fase. A verdade havia finalmente vindo à tona. E apesar da dor, havia esperança de reconstrução. A saída de Margarida da mansão deixou um silêncio pesado no ar. Henrique, Luísa e Eduardo, cada um em um canto da casa, tentavam processar as emoções conflitantes que explodiram após a revelação. Apesar do alívio de finalmente saber a verdade, a dor da traição de Margarida era um peso difícil de suportar. Luísa estava no jardim, sentada em um banco próximo à fonte. A brisa fria da noite fazia com que ela se encolhesse no casaco. Olhava para o anel em sua mão, sentindo que aquele pequeno objeto tinha sido o fio que puxara toda a trama. Apesar de tudo, ainda havia um vazio dentro dela, uma sensação de que o passado que ela buscava preencher agora parecia mais doloroso do que reconfortante. Henrique apareceu ao longe, caminhando em direção a ela com passos lentos. Quando chegou, sentou-se ao seu lado, mas ficou em silêncio por um momento. É estranho, não é? Disse ele finalmente. O quê? Perguntou Luísa, sem tirar os olhos do anel. Passar tanto tempo procurando por respostas e, quando as encontramos, perceber que talvez preferíssemos nunca tê-las encontrado. Ela assentiu lentamente, entendendo o que ele queria dizer. Eu sempre quis saber de onde vim, quem eram meus pais, por que me deixaram no orfanato. Agora que sei, não sei como lidar com isso. Henrique suspirou profundamente. Margarida tirou tanto de nós, mas ao mesmo tempo, você está aqui. Isso é o que importa agora. Luísa olhou para ele, vendo nos olhos dele uma mistura de tristeza e determinação. Obrigada por não desistir de mim, disse ela, com a voz embargada. Henrique sorriu levemente e segurou a mão dela. Eu nunca desistiria de você, Luísa. Nunca, enquanto isso. Eduardo estava em seu quarto, andando de um lado para o outro. A raiva e a culpa lutavam por espaço em sua mente. Ele sempre confiara cegamente em sua mãe, acreditando que tudo o que ela fazia era por amor a ele. Agora, essa confiança estava destruída, e ele não sabia como seguir em frente. Houve uma batida na porta. Entre, disse ele sem parar de andar. Era Luísa. Ela entrou lentamente, fechando a porta atrás de si. Posso conversar com você? Perguntou ela com cuidado. Eduardo parou e assentiu, sentando-se na beira da cama. O que foi? Quero saber como você está. Eduardo soltou uma risada curta, mas sem humor. Como acha que estou? Minha mãe destruiu a vida de todo mundo e me fez acreditar que era por mim? Luísa aproximou-se, sentando-se ao lado dele. Eu sei que isso é difícil, mas você não é responsável pelo que ela fez. Não sei se consigo acreditar nisso, murmurou ele com a cabeça baixa. Luísa colocou a mão no ombro dele. Eduardo, nós dois estamos lidando com verdades difíceis, mas acho que podemos superar isso juntos. Ele ergueu os olhos para ela, surpreso com a sinceridade em sua voz. Você realmente acha isso? Acho. Você não tem culpa dos erros da sua mãe, assim como eu não tenho culpa pelo que aconteceu comigo. Mas podemos escolher como seguir em frente. Eduardo ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Obrigado, Luísa. Eu realmente precisava ouvir isso. Na manhã seguinte, Henrique reuniu Luísa e Eduardo na sala de estar. Parecia mais tranquilo, mas ainda havia uma seriedade em sua expressão. Eu sei que todos estamos tentando processar o que aconteceu, começou ele. Mas acho que é hora de focarmos no futuro, Eduardo, que parecia mais calmo do que na noite anterior. Olhou para o pai com atenção. O que você tem em mente? Primeiro, precisamos oficializar quem você é, Luísa, disse Henrique, olhando para ela. Quero que façamos o exame de DNA. Luísa respirou fundo, mas concordou. Está bem. É hora de termos uma confirmação definitiva. Henrique sorriu, aliviado com a resposta dela. Obrigado. Isso será importante não apenas para mim, mas para todos nós. Os dias seguintes foram de espera. Enquanto o exame de DNA era processado, a mansão parecia mais tranquila, mas uma tensão subjacente ainda pairava no ar. Henrique tentou ocupar seu tempo no escritório, revisando documentos, enquanto Luísa passava horas caminhando pelos jardins ou lendo. Eduardo, por sua vez, mantinha-se distante.
claramente lutando contra seus próprios demônios. Quando o dia dos resultados finalmente chegou, todos se reuniram na sala de estar. O envelope estava sobre a mesa, e Henrique o pegou com mãos trêmulas. Ele abriu lentamente, lendo as palavras em silêncio. Quando terminou, olhou para Luísa com lágrimas nos olhos. É oficial. Você é minha filha, Luísa. A emoção no rosto dele era inconfundível. Luísa sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, enquanto Henrique a abraçava com força. Eduardo observava à distância, parecendo aliviado, mas ainda introspectivo. Bem-vinda de volta, Camila, disse Henrique, com a voz embargada. Mas para Luísa, agora oficialmente Camila, aquilo não era apenas um retorno. Era o começo de algo novo. O peso da confirmação de que Luísa era, de fato, Camila Alves trouxe um misto de emoções para todos na mansão. Henrique estava radiante, seu coração finalmente aliviado, depois de tantos anos de incertezas. Eduardo, no entanto, continuava reservado, tentando lidar com o turbilhão de sentimentos que o envolvia. Quanto a Luísa, ou Camila, como Henrique insistia em chamá-la, a verdade era um alívio, mas também trazia consigo novos desafios. Nos dias seguintes, a rotina na mansão mudou. Henrique parecia mais leve, passava mais tempo com Camila, mostrando-lhe fotos, compartilhando histórias e tentando preencher as lacunas do passado. Mas ao mesmo tempo, a pressão de se adaptar à nova realidade a fazia sentir-se sufocada. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins, Camila decidiu expor o que sentia. Henrique, começou ela, hesitante. Pai, corrigiu ele com um sorriso. Ela riu, mas havia um nervosismo em sua expressão. Certo, pai. Ainda estou me acostumando com isso. Eu entendo. Não precisa se forçar. O que queria dizer? Camila respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu estou feliz por saber a verdade. Feliz por finalmente ter encontrado minha família, mas ao mesmo tempo sinto que ainda estou perdida. Henrique parou de andar e virou-se para ela, segurando suas mãos. É natural, Camila. Você passou por muito. Ninguém espera que você se adapte a tudo de uma hora para outra. Ela assentiu, mas havia algo mais que a incomodava. O que aconteceu entre sua família e Margarida? Eu me sinto no meio disso. Henrique suspirou, parecendo mais sério. Margarida fez escolhas terríveis, e todos nós estamos lidando com as consequências. Mas nada disso é culpa sua. Eu sei, mas ainda é difícil. Enquanto Camila tentava encontrar seu lugar na nova dinâmica familiar, Eduardo continuava lutando com seus próprios conflitos. Ele se mantinha afastado da irmã e do pai, preferindo passar longas horas sozinho no escritório ou no jardim. Certa noite, enquanto Camila estava na cozinha tomando um chá, Eduardo entrou, claramente surpreso ao vê-la ali. Não esperava encontrar alguém acordado, disse ele, pegando uma xícara. Eu poderia dizer o mesmo de você, respondeu ela. Sorrindo levemente, os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Camila decidiu quebrar o gelo. Eduardo, eu sei que isso é difícil para você. Ele riu, mas o som foi amargo. Difícil. Minha mãe foi expulsa de casa. Descobri que ela destruiu nossa família. E agora tenho que lidar com a ideia de que você é minha irmã. Sim, acho que difícil é uma boa palavra. Eu não quero substituir ninguém na sua vida, disse ela com sinceridade. Quero apenas encontrar meu lugar. Eduardo olhou para ela, e pela primeira vez desde a revelação, parecia realmente ouvir o que ela dizia. Não é fácil para mim, Camila. Cresci acreditando que tudo girava ao meu redor, porque minha mãe fez parecer assim. Agora, tudo mudou. Talvez seja a hora de começarmos algo novo, sugeriu ela esperançosa. Eduardo ficou em silêncio, mas o olhar em seu rosto indicava que ele estava considerando suas palavras. No dia seguinte, Henrique anunciou algo que pegou Camila e Eduardo de surpresa. Quero que nós três passemos um tempo juntos. Longe daqui, disse ele durante o café da manhã. Longe? Perguntou Eduardo franzindo o senho. Sim, quero que façamos uma viagem. Algo que nunca conseguimos fazer como família. Acho que pode nos ajudar a reconstruir o que foi perdido. Camila hesitou. A ideia era boa, mas também intimidante. Para onde iríamos? Mo, perguntou ela. Pensei em irmos ao norte de Portugal, um lugar tranquilo, onde possamos conversar e refletir,
Eduardo parecia cético, mas não rejeitou a ideia de imediato. Talvez seja bom, disse ele. Finalmente, Camila olhou para o pai, vendo a esperança nos olhos dele. Tudo bem, vamos tentar. A viagem ao norte começou alguns dias depois. Henrique escolheu um pequeno vilarejo à beira de um rio, cercado por montanhas e paisagens de tirar o fôlego. A casa onde ficaram hospedados era simples, mas confortável. Com uma varanda que dava para o rio, durante os primeiros dias, os três exploraram a região juntos. Henrique fazia questão de contar histórias da infância de Camila, tentando conectar o passado ao presente. Eduardo, embora ainda reservado, começou a participar mais das conversas, aos poucos abrindo espaço para a nova dinâmica familiar. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda, Henrique decidiu compartilhar algo que havia guardado por muito tempo. Quando você desapareceu, Camila, eu me culpei por muitos anos, disse ele, olhando para o horizonte. Achei que tinha falhado como pai. Camila colocou a mão sobre a dele, confortando-o. Você nunca teve culpa, pai. Eu sei disso agora. Mas ainda quero recuperar o tempo perdido, Eduardo, que estava sentado ao lado deles. Falou com sinceridade pela primeira vez. Acho que todos nós precisamos recuperar algo. Henrique sorriu, sentindo que aquele momento era o começo de algo novo. Naquela noite, Camila deitou-se na cama, olhando para o teto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma paz genuína. Ainda havia muito a resolver, mas o futuro parecia mais promissor do que nunca. A viagem ao norte trouxe um breve período de calma para Henrique, Camila e Eduardo. No entanto, ao voltarem para o Estoril, a realidade os aguardava. Margarida, mesmo expulsa da mansão, não estava disposta a desaparecer sem lutar, desde que fora confrontada e exposta. Passara a arquitetar um plano para recuperar sua posição e talvez se vingar. No dia seguinte ao retorno da viagem, uma carta foi entregue à mansão. Henrique abriu o envelope e encontrou uma mensagem breve, mas carregada de ameaça. Você acha que ganhou, mas isso está longe de terminar. Nos encontraremos em breve. Margarida. Henrique leu a carta 2 vezes, o rosto endurecendo a cada palavra. Ele levou o papel até Alberto, que estava na mansão para acompanhar o caso de Ricardo Monteiro e suas conexões com Margarida. O que acha disso? Perguntou Henrique, entregando a carta ao detetive. Alberto analisou o bilhete com atenção, franzindo o senho. Margarida parece desesperada. É provável que esteja tentando intimidá-lo para recuperar algum controle, mas acho prudente aumentar a segurança. Henrique assentiu. Faça o que for necessário. Não quero correr riscos, especialmente com Camila aqui. Naquela tarde, Camila estava no jardim, cuidando das flores que Henrique havia plantado há anos. Era uma atividade que a acalmava, permitindo-lhe organizar os pensamentos. Eduardo a encontrou ali, parecendo mais descontraído do que o habitual. Parece que você já está começando a transformar isso no seu lar, comentou ele com um sorriso leve. Acho que sim, ainda me sinto deslocada às vezes, mas gosto daqui. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, até que Eduardo falou algo que parecia estar pesando em sua mente. Eu sei que ainda há muito a resolver entre nós, mas quero que saiba que estou tentando. Camila sorriu. Eu sei, e agradeço por isso. Enquanto isso, Margarida fazia sua jogada final, contratou um advogado agressivo e planejava abrir um processo contra Henrique, alegando que sua expulsão da mansão foi injusta e que ela ainda tinha direito à metade dos bens do ex-marido. Mais do que isso, planejava usar a situação de Camila para tentar descredibilizar Henrique publicamente. Insinuando que ele estava sendo manipulado por uma impostora, Margarida marcou um encontro com Henrique, exigindo que ele a recebesse em um restaurante discreto no centro de Lisboa. Henrique, embora relutante, aceitou. Levou Alberto consigo, sabendo que qualquer conversa com Margarida poderia rapidamente se tornar uma armadilha. O encontro ocorreu em um salão reservado, longe de olhares curiosos. Margarida chegou pontualmente, trajando um vestido elegante, com a postura confiante de sempre. Henrique, querido, disse ela, com um tom sarcástico. Não sabia que agora anda com seguranças particulares. Henrique não respondeu imediatamente. Apenas a observou enquanto ela se sentava. O que você quer, Margarida? Perguntou ele sem rodeios. Ela sorriu.
mas seus olhos estavam gelados. Quero o que é meu por direito. Você acha que pode simplesmente me expulsar e me tirar tudo? Henrique balançou a cabeça exasperado. Você perdeu qualquer direito no momento em que decidiu destruir nossa família. Ah, por favor, Henrique, exclamou ela, inclinando-se sobre a mesa. Acha que vai sair dessa como o herói? Acha que ninguém vai questionar essa garota que você insiste em chamar de sua filha? Camila é minha filha, rebateu Henrique, a voz firme. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Margarida sorriu novamente, mas havia algo cruel em sua expressão. Veremos. Tenho recursos, Henrique, e vou usá-los. Henrique respirou fundo, tentando manter a calma. Se você quer guerra, Margarida, esteja preparada para as consequências. De volta à mansão, Henrique contou a Camila e Eduardo sobre o encontro. Margarida está disposta a fazer de tudo para nos prejudicar, disse ele com seriedade. O que podemos fazer? Perguntou Eduardo, visivelmente preocupado. Não vamos recuar, respondeu Henrique. Ela pode tentar nos intimidar, mas não tem como apagar o que sabemos, Camila, embora assustada. Sentiu-se fortalecida pelas palavras do pai. Estamos juntos nisso. Henrique sorriu para ela. Orgulhoso, alguns dias depois, Margarida tentou divulgar informações falsas sobre Camila à imprensa, mas a rápida ação de Henrique e Alberto impediu que os rumores ganhassem força. Margarida, percebendo que estava perdendo a batalha, decidiu confrontar Henrique diretamente na mansão. Ela apareceu inesperadamente, exigindo falar com ele. Henrique, ao vê-la na entrada, hesitou, mas acabou permitindo que ela entrasse. O que você quer agora? Perguntou ele, cruzando os braços. Quero uma chance de me explicar, disse ela, com uma voz que parecia quase sincera. Henrique bufou, claramente desconfiado. Você já teve suas chances, Margarida, e desperdiçou todas elas. Ela o encarou, e pela primeira vez em muito tempo, parecia vulnerável. Eu cometi erros, Henrique, erros terríveis, mas tudo o que fiz foi por amor. Amor. Ele riu, amargo. Você chama isso de amor? Margarida desviou o olhar, como se soubesse que não havia como justificar suas ações. Talvez não mereça perdão, mas precisava dizer isso. Henrique permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente responder. Não faço isso por você, Margarida. Faço isso por mim e pelos meus filhos. Saia. E nunca mais volte. Margarida o olhou uma última vez, antes de sair da mansão. Desta vez para sempre. Naquela noite, Henrique, Camila e Eduardo jantaram juntos. O clima, embora ainda carregado pelas recentes tensões, era mais leve, pela primeira vez. Parecia que a família poderia, enfim, começar a se reconstruir. Camila olhou para Henrique e Eduardo, sentindo-se finalmente parte de algo maior. Estamos juntos agora, e isso é o que importa, disse ela sorrindo. Henrique assentiu, segurando a mão dela sobre a mesa. Sim, Camila. Agora podemos seguir em frente. Os dias que se seguiram à expulsão definitiva de Margarida foram um alívio para todos na mansão. O ambiente, antes carregado de tensão e segredos, começou a se transformar em algo mais acolhedor. Henrique parecia mais leve. Eduardo demonstrava esforços genuínos para se aproximar de Camila, e ela, por sua vez, estava finalmente começando a aceitar seu lugar naquela família. Certa manhã, enquanto Camila tomava café no jardim, Henrique se juntou a ela, trazendo consigo uma pequena caixa de madeira. Tenho algo para você, disse ele, com um sorriso suave. Camila olhou para ele com curiosidade. Enquanto ele abria a caixa, dentro, havia um álbum de fotos antigo, com a capa desgastada pelo tempo. Este álbum era da sua mãe, explicou Henrique. Beatriz costumava guardar nossas fotos de família aqui. Camila pegou o álbum com cuidado, sentindo o peso emocional do objeto em suas mãos. Ao abrir, foi recebida por imagens de momentos felizes, uma criança brincando no jardim, uma festa de aniversário cheia de balões coloridos, e até uma foto de Henrique segurando uma menina pequena em seus braços. Essa sou eu, perguntou Camila, apontando para uma das fotos. Henrique assentiu, os olhos brilhando com emoção. Você tinha 2 anos nessa foto. Era um dia maravilhoso. Camila continuou folheando o álbum, sentindo-se conectada a um passado que ela pensou nunca recuperar. Obrigada por me mostrar isso. Pai, disse ela com a voz embargada,
Henrique sorriu e colocou a mão sobre a dela. Você sempre foi parte desta família, Camila. Agora é hora de recuperarmos o tempo perdido. Enquanto Henrique e Camila trabalhavam para reconstruir o vínculo pai e filha, Eduardo enfrentava sua própria jornada. Ele começou a passar mais tempo com Alberto. Ajudando nas investigações finais sobre Ricardo Monteiro e Margarida, essa experiência o forçou a confrontar as escolhas de sua mãe e a reavaliar seu próprio papel na dinâmica familiar. Uma noite, ele chamou Camila para conversar no escritório. Quero te pedir desculpas. Começou ele direto. Camila olhou para ele surpresa. Pelo quê? Por como te tratei quando você chegou? Eu estava com raiva, confuso e, de certa forma, com medo. Camila sorriu suavemente. Eu entendo, Eduardo. Tudo isso foi um choque para todos nós. Ele assentiu, mas parecia ainda ter algo a dizer. Quero que saiba que estou do seu lado agora. Somos irmãos, e quero fazer parte da sua vida, assim como você faz parte da minha. Camila sentiu as lágrimas brotarem, mas eram de felicidade. Isso significa muito para mim, Eduardo. Obrigada. Os dois se abraçaram, selando uma nova fase de suas vidas. Na semana seguinte, Henrique organizou um jantar especial na mansão. Era uma forma de celebrar o renascimento da família e honrar o futuro que começavam a construir juntos. A mesa estava elegantemente posta, com velas e flores frescas. Camila, vestindo um simples mas belo vestido azul, sentou-se ao lado de Henrique e Eduardo, sentindo-se finalmente à vontade naquele ambiente. Quero fazer um brinde, anunciou Henrique, erguendo sua taça de vinho. Os outros dois o acompanharam curiosos. A família, disse ele, com um sorriso caloroso. A nossa família que enfrentou tantos desafios, mas encontrou o caminho de volta. Camila e Eduardo brindaram, sorrindo para Henrique e para si mesmos. A família, repetiram em uníssono. Depois do jantar, Henrique chamou Camila para conversar na biblioteca. Ele parecia mais sério, mas ainda havia um brilho nos olhos. Camila, há algo que quero te oferecer, disse ele, tirando um envelope de dentro de um livro. O que é? Perguntou ela, intrigada. É a escritura de um restaurante em Cascais. Quero que você o administre. Camila arregalou os olhos, claramente surpresa. Um restaurante, pai. Eu não sei se consigo. Claro que consegue, disse Henrique com firmeza. Você tem talento, determinação e um espírito que inspira as pessoas ao seu redor. Esse restaurante é a sua chance de construir algo com o que se orgulhar, algo seu. Camila hesitou por um momento antes de pegar o envelope. Obrigada, pai. Vou fazer o meu melhor. Henrique sorriu, aliviado. Tenho certeza disso. Nos meses seguintes, Camila mergulhou de cabeça no novo projeto, o restaurante, que ela renomeou como Rubis, em homenagem ao anel que a conectara ao seu passado. Tornou-se um sucesso em Cascais. Henrique e Eduardo estavam sempre por perto, apoiando-a em cada passo do caminho. Certa noite, enquanto o restaurante estava cheio, Camila olhou ao redor e sentiu uma onda de gratidão. Sua vida havia mudado completamente, e embora ainda houvesse feridas do passado, ela sabia que havia encontrado algo precioso, uma família, um lar e um futuro. Ao final da noite, Henrique e Eduardo a esperavam na saída. Henrique a abraçou com orgulho. Você está fazendo algo incrível aqui, filha. Eduardo sorriu. Nossa irmã é uma força da natureza, pai. Camila riu, sentindo-se verdadeiramente feliz. Tudo isso é graças a vocês. Enquanto caminhavam juntos sob as estrelas, Camila segurou o anel em sua mão, lembrando-se de tudo o que ele representava. A jornada havia sido longa e cheia de desafios. Mas agora ela sabia que estava exatamente onde deveria estar, com sua família, pronta para escrever os próximos capítulos de sua história. O restaurante Rubis já não era apenas um espaço gastronômico, tornara-se um símbolo de renascimento e união. Localizado em uma das áreas mais charmosas de Cascais, atraía visitantes que vinham pela comida, mas ficavam pela atmosfera acolhedora, que refletia a essência de Camila. Cada detalhe do restaurante tinha um toque pessoal. Os quadros na parede, as flores frescas nas mesas e até a música ambiente, que ela mesma selecionava. Naquela noite, o restaurante estava cheio. Camila circulava entre as mesas,
conversando com clientes e certificando-se de que todos estavam sendo bem atendidos. Apesar da correria, havia uma calma em seu olhar, uma paz que não existia meses atrás. Henrique e Eduardo estavam sentados em uma mesa próxima à janela, observando-a com orgulho. Ela encontrou o lugar dela. "Pai", disse Eduardo enquanto tomava um gole de vinho. Henrique assentiu, o sorriso discreto em seu rosto revelando a profundidade de seus sentimentos. "Sim, encontrou, mas nós também encontramos algo que pensávamos ter perdido." Eduardo olhou para o pai, entendendo o que ele queria dizer. "Camila nos trouxe de volta." Após o expediente, Camila sentou-se com Henrique e Eduardo para compartilhar um momento de tranquilidade. "Vocês são meus clientes mais frequentes", brincou ela, tirando o avental. "Estamos apenas garantindo que o padrão de qualidade seja mantido", respondeu Henrique rindo. Eduardo sorriu, mas havia algo mais em sua expressão. "Camila, quero te dizer algo", começou ele com seriedade. "Claro, o que foi?", perguntou ela curiosa. Eduardo respirou fundo antes de continuar. "Quando você chegou, eu não sabia como lidar com isso. Fui injusto e levei muito tempo para perceber o quanto você é importante." Camila sentiu os olhos marejarem, mas manteve o sorriso. "Eduardo, isso já passou. O importante é que estamos aqui agora, juntos." Ele assentiu, parecendo aliviado. "Quero que saiba que estou do seu lado. Sempre." Camila segurou a mão dele, apertando-a com carinho. "Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim, Henrique", que assistia à interação dos dois. Sorriu com satisfação. "Vocês dois me deixam mais orgulhoso do que posso expressar." Dias depois, Henrique organizou um jantar especial na mansão para celebrar o sucesso de Rubis. Convidou amigos próximos, colaboradores e até alguns antigos conhecidos de Camila, que haviam ouvido falar sobre sua história e queriam compartilhar o momento. A mesa estava impecavelmente decorada, com velas e flores frescas que preenchiam o ambiente com um aroma leve e agradável. Camila, usando um vestido simples, mas elegante, parecia mais confiante do que nunca. Henrique ergueu sua taça, pedindo silêncio para fazer um brinde. "Esta noite é sobre celebrar o que realmente importa. Família, amor e resiliência. Camila, minha filha, você é a prova de que nunca devemos desistir." Mesmo diante das maiores adversidades, os convidados aplaudiram calorosamente, e Camila sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez de felicidade. "Obrigada, pai. Tudo isso só foi possível porque você acreditou em mim." Henrique sorriu, emocionado. "Sempre acreditarei em você." Eduardo também fez um brinde, sua voz carregada de sinceridade. A Camila, que nos mostrou que o amor e a determinação podem superar qualquer coisa. Os aplausos foram ainda mais intensos, e Camila olhou para os dois homens que agora eram o centro de sua vida, sentindo uma gratidão imensa. Mais tarde naquela noite, Camila e Henrique sentaram-se na varanda da mansão, observando as estrelas. O silêncio entre eles era confortável, cheio de entendimento. "Sabe, pai, às vezes me pergunto se tudo isso teria acontecido se eu não tivesse perdido aquele anel no restaurante", disse ela. Segurando o objeto em sua mão, Henrique riu suavemente. "Talvez fosse o destino às vezes. As coisas acontecem da maneira mais improvável para nos levar onde precisamos estar." Camila olhou para o rubi brilhando sob a luz da lua, sentindo que, de alguma forma, Henrique estava certo. "Acho que o destino foi generoso comigo. E com todos nós", completou Henrique, nos meses seguintes. Rubis continuou a crescer. Camila expandiu o cardápio, incorporando pratos que aprendia em suas viagens pela região. Henrique e Eduardo eram presença constante no restaurante, ajudando sempre que podiam, mas também garantindo que Camila tivesse o apoio que precisasse. Uma noite, enquanto fechava o restaurante, Camila encontrou uma carta em sua mesa de escritório. Ao abri-la, viu que era de Irmã Clara, do orfanato. "Querida Camila, tenho acompanhado sua jornada de longe, e meu coração se enche de alegria ao saber que encontrou sua família e seu lugar no mundo. Você sempre foi uma menina especial, com um coração enorme e uma determinação que inspirava todos ao seu redor. Estou orgulhosa de você e espero que continue brilhando, com amor. Irmã Clara."
Camila sentiu as lágrimas escorrerem enquanto lia. Era uma lembrança de onde tudo começou e de quão longe ela havia chegado. Naquela noite, ao voltar para casa, Camila encontrou Henrique e Eduardo esperando por ela na sala. Eles estavam sentados juntos, rindo de algo que Henrique havia dito. "O que estão tramando?" perguntou ela, entrando com um sorriso. "Nada demais", respondeu Henrique, levantando-se. "Só estávamos lembrando de histórias antigas." Eduardo sorriu para ela. E planejando o próximo jantar no Rubis, Camila riu, sentando-se entre eles. "Vocês são incorrigíveis." Henrique colocou o braço ao redor dos ombros dela, e Eduardo fez o mesmo. "Somos uma família", disse Henrique. "E é isso que importa." Camila olhou para eles, sentindo-se envolvida por um amor que nunca havia experimentado antes. "Sim, somos." Enquanto as risadas ecoavam pela sala, Camila percebeu que, finalmente, estava onde deveria estar. O passado havia deixado marcas, mas o presente era brilhante, e o futuro parecia ainda mais promissor.